puder ir para o texto bíblico, você não precisa abrir a Bíblia, está aí na projeção. Gênesis capítulo 1, depois nós vamos ler uma parte em 2 Coríntios. Está aí em cima, apenas se você quiser anotar, você puxa outra coisa aí. Diz assim: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e todos os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Para completar, a gente vai lá para o Novo Testamento, 2 Coríntios 5, 17 em diante, diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tem aquela versão que diz: eis que tudo se fez novo. Ora, tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Falando de identidade, a gente sempre pensa numa historinha para contar, né? E tem uma historinha interessante de uma águia que caiu ainda do local onde ela estava, quando era um bebezinho, né? Um bebê águia. E uma pessoa que estava passando recolheu essa águiazinha e levou para casa, e não tinha onde colocar, colocou no quintal junto com as galinhas. E, né, tem aquela história de que o meio é quem nos faz. A águiazinha começou a ver a dona galinha, né, como ela agia, começou a ver os pintinhos também, como é que eles faziam, e a águiazinha pequena começou a ciscar, começou a ter aquele mesmo comportamento, começou a ser influenciado pelo meio. E o tempo foi passando, ela foi crescendo, ficou maior do que as galinhas, né, do que os que eram os pintinhos na mesma época de juventude, de infância dela. E, enfim, aquele bichão grande, quando chegou à idade adulta, ciscando no meio das galinhas, no meio do galinheiro, né? Passou como é que chama? Ornitólogo? É isso, né? Pessoa que entende de pássaro. É uma história dessa aí. Então passou aquele especialista e olhou para aquilo ali, foi visitar o amigo e disse: rapaz, tu tens uma águia aí no quintal? Aí disse: eu encontrei ela pequenininha, foi criada aí. Mas ela tinha que estar voando, ela tinha que estar ganhando as alturas, ela tinha que deixar o hábito alimentar normal de uma águia tá funcionando na vida dela. Aí ele disse: não, ela nem sabe voar. Não, sabe sim, quer ver? Aí ele foi lá, o especialista, pegou a águia e começou, né, a tentar jogar, e a águia nada, né? A águia voltava a baixar a cabeça e a ciscar. E foi, ele disse: não é possível. Aí chegava, subia um pouquinho mais alto na casa, no segundo andar, tentou botar ela assim numa beira, nada, a águia todo o tempo se recolhendo, porque tinha sido criada daquele jeito. Eu sei que esse camarada confiava tanto, né, no que ele tinha aprendido, e disse: quer saber? Pois eu vou levar essa águia longe, eu vou para o alto de uma montanha e lá o negócio vai ficar sério. E justamente depois de algumas tentativas, chega lá no alto da montanha e diz: agora você vai. E lá do penhasco, ele joga a águia. E a águia, que tinha sido criada como, né, um frango, uma galinha, naquele momento da pressão, ela abre as asas. E aí você já imagina o que aconteceu, né? Aquela característica dela, quem ela era no fundo, quem ela tinha nascido para ser, vem à tona. E a bicha começa a voar por ali pelo céu. E sabe o que acontece? Nunca mais voltou para o galinheiro. Uma história parece meio engraçada, né? Assim, contar, eu sei que a gente pode tirar algumas lições diretamente dela, mas é interessante a gente pensar que na natureza não existe problema de identidade. Apesar dessa historinha, né? Na natureza, você não precisa contar para uma pedra e dizer: você é uma pedra. Você tem que ser firme aí. Uma rosa e dizer: você é uma rosa, você tem que exalar perfume, né? Cada animalzinho, como foi criado por Deus lá, os répteis, isso, aquilo,
eles vivem da maneira que eles vivem. E, na verdade, eles estão glorificando a Deus daquela maneira que eles vivem. As dificuldades, os problemas de identidade, eles acontecem com a gente, né? Com o ser humano. E a questão da identidade, eu sei que é uma palavra tão comum, mas são as coisas que nos caracterizam, as coisas que nos fazem ser nós mesmos em contraste com as outras pessoas. Quando você vai num lugar, né? Cadê a sua ID? Aí está ali tua foto, o teu nome, o teu registro em algum lugar. Isso te diferencia das outras pessoas. Cada um de nós temos essas características. Mas sabe que, como eu estava falando, na natureza você não precisa ensinar nenhum animal, nenhum desses bichinhos a serem aquilo que eles precisam ser. Mas já entre os seres humanos, porque nós somos gente que pensa, que raciocina, essas coisas todas, a identidade começou a ser um desafio para muitos de nós. Justamente por causa disso. E às vezes a gente chega até a não se sentir confortável com o ponto da nossa vida onde a gente chegou, com a identidade que a gente está vivendo. Às vezes a gente precisa, nesse processo, a gente vive de uma maneira para fora, mas internamente a gente sabe que é diferente e isso começa a criar um pouquinho de dificuldade para a gente. A nossa identidade, ela é construída através das nossas interações, da maneira como a gente interage com o mundo. Nós somos um resultado do que os nossos pais nos passaram, de questões da infância, das coisas ao longo dessa vida, né, que a gente passou. Cada um tem a sua história e isso vai te moldando quem você é por dentro. É interessante que quando o livro de Gênesis fala sobre a origem de todas as coisas, ele começa a nos mostrar que a nossa identidade ela tem uma raiz em Deus. O que foi que a gente leu? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Interessante que a palavra do hebraico para imagem é como sombra, né? Um assombreado. Originalmente, quando Deus nos projetou, ele estava pensando, esse homem aqui vai ser um reflexo meu. Ele vai ter, né, vai reproduzir as minhas características. A Trindade falou entre si, vamos fazer a nossa imagem e parecido com a gente. E ele fala ali, homem e mulher os fez. É interessante que, por exemplo, sexualidade é um integrante fundamental da identidade de cada pessoa. Hoje em dia a gente acompanha um bando de discussão, um bando de questões sobre isso, que na verdade remetem a um distanciamento do plano original de Deus e mostra que a humanidade tem perdido um pouco características que Deus planejou e por conta disso a gente tem, né, tido distorções na área sexual, na área comportamental, em tantas áreas. E já tem um outro slide aí que mostra mais ou menos o começo de tudo. Numa fatídica conversa ali. A interação de Eva naquele dia com a serpente resultou numa série de questões. Você conhece a história, né, do que aconteceu, mas eu queria te chamar a atenção a uma coisa. As tuas interações, da mesma forma como Eva um dia interagiu com a serpente, isso aí trouxe problemas para ela individualmente, para o casamento dela, para o resto da humanidade, incluindo eu e você. A gente tem que ter muito cuidado com o tipo de interação que nós temos na nossa vida, porque isso vai, de alguma maneira, influenciar a nossa identidade. De uma forma mais crítica no começo da nossa existência, né, como infância, mas com o passar do tempo também. Existem coisas que podem ir acontecendo e nos levando num rumo ruim, distorcendo uma identidade original que tinha para a gente. O que aconteceu no Jardim do Éden é que a perfeição que Deus tinha planejado inicialmente vai ser minha imagem e minha semelhança. Vai trazer, né, a imagem de Deus. Imago Dei, né, uma expressão que tem no latim. Isso foi corrompido. E daquele primeiro casal, todos nós já saímos de fábrica com uma distorção, com uma tendência a problema. Quando houve a queda por causa do pecado, até a natureza se tornou maldita. Começou a produzir espinho, começou a produzir um bando de coisa, é o registro bíblico. E da mesma forma, o ser humano dentro de si começou a estar produzindo esse tipo de coisa ruim. Interessante que Deus tinha um plano original, gente, porque, se puder, isso, porque toda criatura reflete a identidade do seu Criador. E Deus tinha um pensamento a respeito disso. Deus, quando me projetou inicialmente, Ele tinha um plano lá com Adão,
E mesmo agora, a gente vai ver um pouquinho na Bíblia, como hoje ele tem uma identidade para cada um de nós. Dentro do que nós somos, ele tem exatamente, ele sabe o que ele quer que nós sejamos, apesar dos processos da nossa vida que às vezes nos distorcem um pouquinho. Falando sobre essa questão de ligação, né, do Criador, colocando a sua identidade na criatura, eu li uma coisa interessante. Como existe essa diferença, o reflexo do Criador. Uma criança de 5, 7 anos, imagina que ela vai fazer um bolo. E ela consegue, ela pode seguir ali. Mas você acha que o bolo que ela vai fazer, o resultado final, vai ser igual ao bolo lá do Cake Boss, não é isso? Há uma diferença. Por quê? Porque o estilo do Criador, a maneira que ele vai produzir sobre aquilo que ele vai criar um reflexo da sua natureza. Só para deixar bem claro que Deus, quando nos olhou, no começo, historicamente lá em Adão, e cada um de nós, ele tinha uma identidade para a gente. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Deus tinha essa identidade original. Mas o que acontece depois de um tempo? O ser humano, depois do pecado, começou a perder isso. Começou a ter um bando de diferenças. Se você olha em Gênesis, depois que eles pecam, começa a discussão entre homem e mulher. Deus pergunta, primeiro, né, onde é que vocês estavam? E homem e mulher disseram, olha, a gente teve medo quando ouviu a tua voz. O ser humano, que era para ter paz, confiança, começou a ter primeiro medo, uma sensação ruim. Depois, Adão, o que aconteceu? Não, foi a mulher. Começou a ter o conceito de culpa, né? A culpa não é minha, a culpa é dela. E daí, se você vai acompanhando a cada capítulo de Gênesis, a coisa vai piorando. No capítulo seguinte, um irmão mata o outro. Eu quero só reforçar que aquilo que Deus planejado inicialmente para ser a nossa característica como ser humano, ela foi caindo, caindo, caindo. E sabe, hoje a gente está muito consolidado em identidade. Se a gente olhar para a nossa sociedade, para o mundo como um todo, nós vemos pessoas vivendo identidades muito distantes daquilo que Deus quer. Guerra. Por quê? Que eu assumi ao longo da minha vida que eu tenho que ser uma pessoa violenta, que eu tenho que agredir os outros, seja na guerra, seja às vezes dentro de casa, seja meus parentes, seja alguém na rua. É uma identidade errada. Mentira, a mesma coisa. Não, para eu me dar bem, eu preciso mentir. Eu não posso ser tão transparente, eu não posso ser autêntico nesse sentido. E a gente vive, né, com essas características manchando a nossa identidade. E uma das coisas bem fortes nesse sentido é que não somente a gente olha para a gente e a gente não está plenamente vivendo as coisas de Deus, mas quando a gente olha para os outros e não respeita a identidade dos outros em alguns sentidos. Por exemplo, a maioria da maneira da gente olhar para as outras pessoas, a gente não consegue ver que a identidade dela vem de Deus, que Deus tem um plano de amor. A gente começa a olhar para as pessoas e avaliar a cada uma segundo o que elas podem fazer para a gente, o que elas podem, né, que tipo de coisa ela faz, que tipo de, talvez, de dinheiro, de posição. E a gente vê assim os outros e a gente vê a si mesmo. Quando eu voltei para o Brasil, acho que foi em 2010, eu tinha planejado não comprar carro inicialmente. Eu fiquei um tempo lá andando de ônibus ou pegando carona, alguma coisa assim. A empresa que eu estava trabalhando ficou de me entregar o carro e eu fiquei esperando. Eu digo, bom, vou fazer um planejamento diferente. E um grande amigo meu, uma vez, ele tem uma empresa lá e tinha feito um negócio e um camarada não pagou ele. E ele começou a pressionar o cara, olha, eu não tenho o dinheiro, mas eu te dou esse carro. E deu lá uma picape grande, uma picape bonita, fica isso aí como parte do pagamento, depois eu te pago o restante. Ele não tinha onde colocar esse carro, eu disse, César, tu não queres ficar com esse carro andando aí para cima e para baixo? Eu digo, gente, vamos nessa, né? Não faz mal. Peguei o carro, gente, o carro era um carro no Brasil num padrão elevado. Quando entrava naquele carro eu me sentia tão importante, porque eu digo, caramba, estou podendo. A impressão é que tinha que as pessoas que olhavam quando eu saí do carro dizendo, essa pessoa está podendo. Porque a gente começou a se acostumar a olhar pelos outros, não da forma pura, mas a julgar conforme o que a pessoa tem, o que a pessoa pode, o que a pessoa quer nos dar. Tinha um técnico aí que, há décadas atrás, aqui do basquete americano, eles botavam muita ênfase para o time dele ganhar o tempo todo. Me perguntaram, mas por que todo o tempo essa pressão? E ele dizia, se o resultado for negativo,
você é um perdedor na tua vida. Se o resultado for positivo, aí sim que você é um vencedor. Eles disseram, mas não, às vezes é o processo, às vezes é o aprendizado. E ele ficava martelando sobre isso todo o tempo. Ele dizia, não, tem que ganhar, senão você não é nada. Se você perder, você não é nada. Se você ganhar, aí sim você é tudo. Até que muito novo, 40 e poucos anos, ele teve um câncer e aquilo começou a corroer a saúde dele. E começou a fazer ele pensar que existem mais coisas do que simplesmente esse tipo de resultado. Nós não temos que julgar as pessoas ou nós mesmos por causa da nossa performance, pelo que nós podemos fazer, pelo aquilo que a gente tem em termos de dinheiro, por aquilo que a gente tem em conhecimento. E aí é uma das grandes mudanças que a gente tem que ter na nossa vida cristã. A gente tem que começar a olhar para as outras pessoas e entender que elas têm uma identidade planejada originalmente por Deus e que Deus ama aquela pessoa. Ela não é simplesmente alguém para atender alguma necessidade nossa, da mesma forma como nós não somos. Apesar da humanidade ter tido aquele tropeço do pecado, Deus, que estava decidido a ter o homem como um reflexo, né, a criatura homem como reflexo dele enquanto Criador, ele trabalhou, ele agiu nesse sentido. E a vinda de Jesus para o mundo foi justamente para conseguir, no meio de tanta distorção de identidade, conseguir fazer um processo de restauração, um processo de redenção. Eu sempre costumo falar, às vezes quando estou ministrando, alguém pode não crer na Bíblia, pode decidir não crer na Bíblia, mas a Bíblia, ela mostra uma origem para o homem, ela mostra um processo, ela mostra um destino para o homem. Você está entendendo? A Bíblia mostra que nós viemos de Deus. A Bíblia mostra que existiu uma falha, uma queda que atingiu a humanidade, mas mostra que Jesus veio para ser o Redentor, veio para, né, salvar os nossos pecados, e ela aponta que quem elege Jesus, quem o recebe, todo esse plano de salvação, tem um destino eterno ao lado dele. E se você estudar um pouquinho, cada vez, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, eu me confirmo da historicidade, da veracidade dos registros bíblicos, do ponto de vista científico mesmo. Agora, alguém pode não acreditar, é uma decisão que todos nós temos. Mas e o mais, além disso, não só de nos mostrar uma origem, um processo e um destino, aqueles que, com fé, ouvem e recebem esse evangelho, eles têm uma experiência transformadora que confirma ainda mais a veracidade da Bíblia. Agora, as pessoas podem não crer, mas para os que creem e na oportunidade de se pregar o evangelho, o que a Bíblia mostra? Que Jesus veio para fazer isso. E é interessante que Jesus tinha muita clareza a respeito da identidade dele. Lá em João, capítulo 16, ele dizia, olha, eu vim do Pai e eu vou voltar para o Pai. Jesus sabia a sua missão. João 10, ele disse, eu vim para que tenham vida. E tenham uma vida abundante, a vida espiritual. No João 18, eu vim para isso, para morrer, para dar vida para os outros. Sabia quem ele era? Ele disse, eu sou pão da vida. Eu sou luz, eu sou o caminho, eu sou verdade e sou vida. E é interessante que quando alguém está vivendo a sua identidade, às vezes ela não precisa nem se explicar muito, porque as outras pessoas percebem. Lembra quando Jesus perguntou para os seus discípulos? Estão dizendo muita coisa de mim por aí, estão fofocando de mim, né? Mas vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? E ali Pedro diz, inspirado, né? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E sabe que eu acho muito interessante em Jesus que ele tinha tanta convicção de quem ele era, saber que era filho de Deus, que ele vinha ao mundo para nos resgatar, que ele nos dá um exemplo em nós não nos abalarmos com as situações exteriores da nossa vida. Um paradoxo que eu acho maravilhoso é o momento em que Jesus se declara vencedor. Não sei se você já percebeu lá em João capítulo 16, Jesus está ceando com os discípulos. 12 eram os discípulos, os seguidores mais próximos dele. Aquele, depois de ele ter feito milagres, alimentado milhares, depois de estar em momentos de multidão, chega um instante em que ele está só com 12 ali. Todo aquele sucesso da vida de Jesus, falando para milhares, sendo conhecido e famoso, se reduz a 12. Dos 12 que eram os mais próximos, um sai para trair ele. E ele sabe que
pouquinho tempo depois, ele vai ser escarnecido, vai ser ferido, vai ser crucificado, vai receber pecado. E sabe o que acontece na véspera disso? Ele chega assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, humanamente, Jesus, you're such a loser. Você está perdendo, Jesus. Você só está com esse pessoalzinho aqui. E ainda te traiu o camarada que comia junto contigo. E um pouquinho depois, você olha onde está Jesus. Na cruz. Pior tipo de morte, destinado ao pior tipo de gente daquela época. Cercado de 2 ladrões. Às vezes, irmãos, a nossa visão é muito do momento. A gente não consegue ter fé. Às vezes, eu olho para você e eu digo: você está no meio dos ladrões. Você está prestes ao insucesso. Mas a gente não sabe como é que é esse trabalho de restauração de Deus, o que ele tem para fazer. E que bom que alguns dos que o viram no meio da cruz puderam ver, dias depois, ele sendo assunto aos céus e os anjos vindo dizendo: esse Jesus que está indo desse jeito vai voltar. A glória dele se manifestando, a glória da ressurreição do Cristo ressurreto. E sabe que uma das coisas que ele veio foi justamente para, como eu estou falando, para restaurar esse plano original de Deus. A proposta do Evangelho é justamente nos levar de volta. E tudo aquilo que ao longo do tempo, com as nossas interações, com os traumas da vida, com as situações que a gente passou, e nos forçou a ter uma identidade, a sermos de um jeito, ele vem para nos mudar. De que maneira? Primeiro, porque a gente faz uma volta, espiritualmente faz uma volta lá para o começo. João capítulo 3, né? Eu sempre gosto desse capítulo. Um homem religioso. É interessante, eu gosto desse capítulo porque mostra justamente que a questão não é você ser religiosa. A questão não é você seguir um líder religioso. A questão é você não ter uma frequência. Vai Nicodemos e pergunta: Jesus, eu reconheço que tu vens de Deus. O que eu preciso fazer para ter vida eterna? E Jesus manda a resposta, né? Olha, se você não nascer de novo, você não vai conseguir ver o reino de Deus. Você não vai conseguir entender as coisas de Deus. Mas como, Jesus? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não. Quem nasce fisicamente é corpo, é físico. Mas você precisa nascer do Espírito. E aí sim, você vai estar entendendo as coisas espirituais de Deus. O novo nascimento é esse processo. Quando Jesus morre, ele está perdoando os nossos pecados. Quando ele ressuscita, ele mostra que nós podemos ser justos e tomar posse das coisas que Deus tem planejado para a gente. E Paulo, que teve uma experiência dessa, era religioso, brigava por causa da religião dele, até que num dia ele teve esse encontro com Jesus. Caiu ali na estrada e desde esse dia a vida dele foi diferente. Ele que fazia as outras pessoas sofrer porque elas amavam Jesus, Jesus falou para ele: olha, tu vai sofrer por minha causa agora, mudou a regra do jogo. E ele diz esse negócio: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Significa que se começa um processo de restauração da nossa identidade, da gente ter uma certeza grande de quem nós somos em Cristo. E diz assim: as coisas velhas, aquilo tudo que ao longo da nossa vida distorceu o propósito de Deus, aquilo que ao longo da nossa vida nos fez ser de uma maneira que não é exatamente a maneira que Deus quer que a gente seja, independente da gente frequentar uma religião ou não, Deus começa a fazer um processo de mudança. Salvação, a morte de Jesus foi justamente para a gente poder responder quando o Espírito nos convence, o Espírito Santo, dizer: eu quero isso, e entrar na jornada. E depois desse momento inicial, que espiritualmente a gente é nova criatura, Deus vai começando a mudar a nossa identidade através de uma coisa que chama a palavra de Deus. Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Começa a mexer no que nós somos, começa a nos mudar. E isso é uma alegria muito grande, gente. Apesar de muitas pessoas em geral não focarem muito numa coisa chamada autoconhecimento, saber quem você é, saber o que você gosta, o que você não gosta, saber as suas virtudes, saber as áreas que você precisa melhorar, a Bíblia nos faz muitas vezes isso, porque a Bíblia começa a nos confrontar. Ela começa a dizer: você é egoísta, porque lembra hoje quando aconteceu isso, né? O Espírito Santo começa a usar, nos lembrar, trabalhar na nossa consciência, na nossa mente, usando as coisas da Bíblia que a gente lê para ir nos moldando, nos talhando. E a gente vai sendo transformados. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o que Paulo diz também em 2 Coríntios? Nós vamos sendo transformados de glória em glória. A nossa alma vai melhorando. Deus vai nos transformando por causa do Espírito Santo. Isso não é só
meditação, né? Não é só uma coisa humana, mas é uma transformação que vem em Cristo, que vem dele. E vou contar para vocês, eu sei que cada um aqui tem sua experiência, né? Tem horas que eu fico achando graça sozinho. Mesmo apesar das lutas, dos pecados, das coisas, né? Do passado, a gente olha para Cristo e acha graça. Essa semana eu estava, acho que foi essa semana, eu morri de rir uma hora dessa aí, que eu estava pensando nesse mundo que a gente vive. Que loucura é o mundo que a gente vive. Se você olhar humanamente, os próximos anos é uma grande interrogação. Estou falando de geopolítica mesmo mundial. Como é que vai ser Rússia? Como é que vai ser esses terroristas? O que vai acontecer aqui nos Estados Unidos? Para quem está acompanhando o Brasil, a gente sabe que a coisa é daquele jeito, né? Aí eu comecei assim, estava meio preocupado. Eu digo, ei, Deus está tomando conta disso. Eu comecei a rir, gente. Mas sabe aquela risada e dizer assim, por que eu tenho que me preocupar? Deus está tomando conta, Ele sabe de todas as coisas. E o meu trabalho é descansar, confiar em Deus, saber que Ele está me moldando, está tentando me tornar mais parecido com Jesus, fazer a minha identidade ser restaurada para aquilo que Ele planejou no início. Vou terminar com uma ou duas coisinhas. Eu sempre falo, eu gosto muito do Salmo 139. Tem um texto, uma área particular, mais ou menos, diz assim, naquele Salmo que diz assim, tu me vistes quando eu ainda era uma substância sem forma dentro da barriga da minha mãe. Você conhece esse texto? E aí diz assim, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Isso não quer dizer que Deus, né, está tudo escrito e você só está seguindo o roteiro, né? Mas quer dizer que Deus fez um plano para você. Fez um projeto. Não é legal você saber que o Deus que está além da eternidade, que tem todo o poder, que criou todas essas coisas que existem, né? Desde a natureza nos lugares onde não tem ninguém, as maravilhas que acontecem que ninguém vê, até aqui, cada um de nós que está aqui, esse Deus tomou um tempo para pensar em você, para te conhecer pelo nome e disse, eu quero que o fulano seja assim, que a infância. Ele fez o projeto dele. No livro de Deus ele fez esse projeto. E a grande questão é como nós estamos reagindo a esse projeto de Deus, no dia a dia da nossa vida. Amanhã nós vamos acordar, se Deus assim permitir. Tinha algo escrito no livro de Deus para segunda-feira, amanhã. Será que nós vamos fazer ou não isso? Eu gosto sempre de dizer que uma das páginas mais emocionantes, eu acho que Deus pode ter escrito, é a página no dia que a gente tem essa experiência com Jesus, de dizer, Jesus, eu estou entendendo, e eu quero estar em Ti, ser essa nova criatura, ter coisas novas, deixar para trás as coisas do passado e começar a buscar essa identidade em Ti. E aí tem a última slide lá, Pise se tiver, não sei se já foi, tem depois desse aí. E aí vem a pergunta, você já viu uma história de uma águia que caiu do ninho quando era novinho? E aí foi viver no meio das galinhas. Não sei se você já ouviu essa história em algum lugar, eu vou contar para vocês agora. Eu vou contar essa história. Se você puder pegar a sua drive license, ou se você puder pegar a tua carteira de identidade, essa águia nasceu naquela data que está aí. E a pergunta é, quem é que vai nos jogar? Ou será que a gente não tem segurado as nossas asas para não se lançar em Deus? Sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente precisa chegar em situações extremas de vida. Alguém nos levar para o alto da montanha e dizer, e agora? Você diz, eu nunca voei. Algo tem que acontecer. E é nessas horas que Deus quer fazer brotar dentro de ti a fé que te leva a confessar Jesus como Senhor. É uma das maneiras. Cada um tem sua experiência diferente, mas às vezes acontece assim. E para fechar, eu quero dizer que no plano de Deus, não é que você seja exatamente uma águia, mas que você cumpra aquilo que Ele quer. Isso tem a ver com todo o caráter e toda a identidade que é registrada na Bíblia e que foi vivida e nos deu exemplo o Senhor Jesus. Mas fica a resposta, né? Fica a pergunta, qual vai ser a minha resposta a isso? Então, nessa noite, a minha oração é que você pense, primeiro saiba que o teu valor não está baseado no teu QI, na tua conta bancária, no teu grau de instrução, em nada disso. Não deixe as pessoas, em qualquer situação, agirem com você e talvez te colocarem para baixo, ou às vezes até para cima, por conta das coisas externas. A verdadeira identidade de uma pessoa
e está no plano que Deus tem para ela, porque foi Deus, o Criador, que nos fez. E sabendo disso, que você queira estar desenvolvendo isso cada vez mais, buscando em Deus essa realidade na sua vida. Eu vou passar para o pastor Miguel. Tá? Vamos orar então. Eu queria te convidar a fechar teus olhos. E como a gente sempre costuma fazer também aqui, o pastor Miguel faz a cada domingo. Eu estive falando aqui de evangelho, estive falando de transformação, de nova identidade. E a Bíblia nos mostra qual é o caminho para a gente ter esse novo nascimento. Jesus fala a respeito de nós crermos com o nosso coração e de nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor. Jesus até disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar essa pessoa quando os anjos de Deus vierem. Eu vou confessar a pessoa e dizer, essa tem uma experiência comigo, essa decidiu fazer um pacto comigo. E nessa noite nós vamos dar essa oportunidade. Talvez vamos subir em cima da montanha agora. Se você, na tua experiência, eu não conheço todos que estão aqui, mas na tua experiência pessoal, você nunca verbalizou publicamente, nunca fez isso que a Bíblia recomenda fazer, de dizer, eu quero ter Jesus como Senhor da minha vida, ter Jesus como Salvador, eu quero confessar publicamente, eu quero cumprir esse mandamento bíblico a respeito de salvação, a respeito de novo nascimento. Hoje é uma oportunidade, hoje nós estamos aqui, Deus está falando, e quando o Espírito Santo começa a fazer a gente entender essa mensagem, é sinal de que um milagre está acontecendo dentro do nosso coração, o milagre do novo nascimento. E a gente vai, se você sente que isso está acontecendo na tua vida, se você deseja formalizar isso, dizer, eu quero, Deus, a mensagem do Evangelho viva dentro de mim. Te convido a levantar a mão como um sinal e nós vamos estar orando, pedindo, complementando aquilo que Deus já está fazendo. Se existe alguém, nós queremos orar, levante sua mão rapidamente, em seguida nós vamos orar, para que Deus esteja guardando a palavra dele no nosso coração, fazendo a gente viver cada vez mais isso, apesar de tantas coisas que tentam nos levar num outro rumo, mas Ele é poderoso para nos guiar, e estarmos em Cristo, sendo nova criatura. De olhos fechados, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor sempre está nos conduzindo no Teu caminho, querendo que a gente vá mais além, querendo que a gente chegue mais perto de Ti, que a gente seja mais transformado, que a gente consiga refletir nesse mundo cheio de tanto problema, onde as pessoas têm vivido de uma forma tão louca e tão afastada do Teu plano original. Que Tu estejas nos moldando segundo a Tua vontade, Deus. Que Tu estejas, Senhor, nos aproximando de Ti. E que hoje tudo que Teu Espírito Santo tenha falado ao nosso coração, que possa ficar guardado, que possa produzir a transformação que nós precisamos para essa semana, para esse final de ano, para o ano que vem, para o resto das nossas vidas. Nos aproxima mais de Ti, Te revela a cada um de nós, e que nas áreas em que talvez a nossa maneira de enxergar os outros, ou de olharmos para nós mesmos, e essas maneiras distorcidas, que Tu estejas mudando isso. Que a gente comece a estar cada vez mais tendo o mesmo olhar que Tu tens. O olhar de amor, o olhar do Pai que fez um projeto especial para cada filho. E que a gente possa se lançar em Ti, Senhor. Assim como a águia dessa história ganhou os céus e não voltou mais para os lugares baixos, Senhor. Que Tu estejas nos retirando das situações da nossa vida, dos contextos em que a gente está vivendo, dos nossos processos mentais, que tantas vezes nos faz estar olhando para o chão, olhando para coisas pequenas, olhando, Senhor, para coisas mesquinhas, sofrendo por causa disso, em vez de estar tendo uma visão das alturas, a visão que Tu tens, a visão do Teu propósito, do Teu plano. Vem nos transformar, Senhor, nessa noite, que a Tua palavra esteja entrando no nosso coração, que ela possa fazer fruto, ela possa frutificar. Vem nos incomodar durante a semana, nos lembrando de coisas nas quais a gente precisa mudar também. A gente precisa se arrepender, a gente precisa tomar outra atitude. Vem fazer isso no nosso coração, em cada um de nós que está aqui. Que o que foi falado, as palavras que foram faladas, possam se transformar em alimento, que nos dê força espiritual, Senhor, para a gente prosseguir nessa semana, fim de ano, ano que vem, e que o Teu nome, Jesus, através de todas as coisas que a gente faz, Ele possa estar sendo glorificado. É nossa oração nessa noite, em nome de Jesus.